Paz do Senhor, igreja. Amém. Aproveitando que vocês estão em pés, abra a Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 8. Os que estão em pés, né? Aproveitando aqueles que estão em pé, os demais já que querem ficar. Há quem use dizer que é em reverência a palavra estar em pé, sentado, né? Mas a reverência ela vai além de apenas estar em pé ou sentado. Eu posso estar em pé irreverente, posso estar sentado totalmente reverente à palavra, que a gente dê a ela o devido louvor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Olha lá, todo mundo achou, hein? EBD, todo mundo achou, certinho. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 40. Diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo, ele apertava-o a multidão. Agora nós vamos pular lá para o versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis. Não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Amém? Podeis assentar. Bem, queridos, como diria o pastor Jonas, hoje eu vou tentar, pelo menos tentar, né? Ir num ritmo mais pastor Falteci, né? Ele já tentou esses dias, teve êxito, viu? Teve. Tô dizendo que você teve êxito para te animar, né? Mas eu acho que não. Mas enfim, eu vou tentar a mesma façanha hoje, para que a gente possa extrair um pouco das riquezas que há dentro deste contexto. Quando nós paramos para analisar, esta passagem bíblica ela está logo após alguns acontecimentos. Entre os acontecimentos, talvez o mais marcante deles seja o endemoniado de Gadara. Antes disso, nós temos também uma passagem que nós cantamos aqui, onde ele está passando pelo mar, e um milagre nos mostra aos discípulos e a todos que ele tem poder sobre a natureza e sobre todas as coisas. Em seguida, o gadareno então nem se fala. Mostra um Deus que tem poder sobre todos os espíritos e tudo aquilo que socialmente nós não temos saída. Mas a saída dele de Gadara é praticamente uma expulsão pela maneira que ele gerou aquele milagre. Ele manda que os demônios vão em porcos e os donos dos porcos ficam enfurecidos com aquilo e o deportam da cidade. Daí ele aparece novamente agora no cenário, no versículo de número 40. E é interessante que se de Gadara ele sai expulso, o versículo 40 diz que agora ele chega do outro lado, mas estavam esperando ele. Havia uma multidão esperando Jesus. É o contrassenso, né? Para alguns parece que é incômodo, e outros realmente entendem quem ele é e estão esperando ele. E é nesse cenário que começa
e que aparece então Jairo. Jairo tem alguns nomes que nós encontramos nos evangelhos. Essa passagem, ela se repete tanto em Mateus, Marcos e Lucas. E entre alguns nomes que nós vamos encontrar dele, em Mateus ele é um chefe, em Marcos ele é um dos principais da sinagoga, e em Lucas ele é o príncipe da sinagoga. Isso para que a gente tenha uma referência da importância que é este homem. Então a primeira lição que eu gostaria de pensar um pouco com vocês e também exercitá-la aqui nessa noite, primeiro tópico é: traga Jesus para a sua casa. Jairo vai até Jesus, a multidão está indo até Jesus, mas parece que nós temos pessoas indo até Jesus de forma diferente. Som. No mínimo nós temos aqui intenções diferentes. Todos estavam esperando Jesus. A multidão esperava Jesus. Mas um homem, a Bíblia diz, chamado Jairo, chegou diferente na frente de Jesus. Ah, como eu gostaria que todos aqui nessa noite, inclusive eu, tivéssemos a posição de Jairo. Mas nem sempre todos são Jairo. Todos estamos na frente de Jesus, mas nem todos tomamos as posições que Jairo tomou. Vir a Jesus e trazê-lo para casa é a diferença daqueles que vêm por causa de Jesus e aqueles que trazem a sua causa até Jesus. Dá para você traçar um paralelo entre essas duas coisas? Vir por causa de Jesus e trazer a sua causa a Jesus. Eu gostaria de te dizer que a primeira expressão para aquilo que eu tenho nessa noite é maior do que a segunda, mas nesse contexto não. Neste contexto, vir por causa de Jesus é muito mais aqueles que vêm por causa de um espetáculo, por causa de algo belo que está acontecendo e que lhe atraiu até aquele ambiente. É quando nós estamos indo até um ambiente por causa do ambiente. Agora, trazer a causa para Jesus envolve fé, envolve responsabilidade pessoal. O que Jairo tem que fazer para trazer a causa dele para Jesus é enfrentar alguns desafios pessoais. O primeiro desafio dele, ele tem uma filha quase morrendo. Mateus diz que a filha já estava morta. Os outros dois evangelhos dizem que ela estava à beira da morte. Ou seja, a morte estava rodeando. O que seria mais sensato para um pai nesse momento? Ir atrás de alguém? Ir atrás de Jesus? Ou ir atrás do médico? Se nós concordarmos com Mateus que ela já estava morta, então, qual era a prioridade de uma pessoa morta? Enterrá-la? Imagine agora Jairo conversando com sua esposa: olha, o negócio está feio, a coisa realmente não tem mais saída. E aí Jairo, príncipe da sinagoga, voa até Jesus. Como assim? Imagine que mulher, eu imagino a minha mulher falando isso para ela, né? Eu não vou para o médico, eu não vou para o hospital, eu vou até o pastor Falteci, eu vou até o pastor Jonas, eu vou até um homem de Deus. Você consegue pensar nisso, queridos? Levar a sua causa para Jesus, primeiro ter que negociar agora a vida da sua filha, que quem sabe você está trocando a possibilidade de que o médico tenha uma saída pela possibilidade de Jesus. Então eu tenho que agora apostar em algum lugar, eu vou no médico ou vou em Jesus? Ele aposta a vida da filha, e agora ele enfrenta a esposa, que também não seria fácil, e enfrenta a sociedade, porque a sociedade também espera do pai uma posição, num momento como esses.
E ele enfrenta também a sua posição diante da sociedade. Ele era um homem de destaque. Quem era Jairo na ordem do dia? Jairo trazia a resposta. Jairo era a resposta. Jairo traria, em situações como aquela, uma resposta de Deus para as pessoas. E agora Jairo precisa de uma resposta. Uma coisa é quando nós temos que aconselhar alguém. Agora, quando eu preciso de conselho, é outra coisa. Uma coisa é quando nós oramos por alguém. Outra coisa é quando eu preciso de uma oração. Jairo agora precisa que tudo aquilo que ele conhece da lei, tudo aquilo que ele conhece da palavra, tudo aquilo que ele ensina todo sábado na sinagoga, se faça agora real na vida dele. E ele resolve fazer algo que era radical naquele momento. Jesus não era o amigo dos sacerdotes. Ao contrário, todo o clero da época olhava em Jesus como se ele fosse o afrontador deles, como se fosse uma preocupação para aqueles que estavam no poder. Ir até Jesus para Jairo era também se desprender da sua posição. Ir até Jesus era se humilhar naquele momento para Jairo. Nós conseguimos entender isso? Ele não está indo para ver o que Jesus, porque muitos na época iam para pegar Jesus em alguma palavra, outros iam para ver quem é esse tal de Jesus, que palavras são essas, que ensinamento é este, vamos ver milagres que ele está fazendo. Jairo não está indo para isso. Jairo está indo agora, quem sabe com a possibilidade de perder a sua posição socialmente, quem sabe a partir de agora ser desacreditado do que ele era socialmente, indo agora para levar a sua causa até Jesus. Em outras palavras, Jairo está dizendo: eu tenho uma causa impossível, mas estou indo numa causa de morte, aonde a sociedade vai falar de mim, aonde a minha família vai falar de minha vida toda, se minha filha morrer no meio deste processo, mas eu estou indo em Jesus. Ou seja, ele está dizendo, há possibilidade de um milagre em Jesus. Jesus pode mudar a minha história, Jesus pode curar a minha filha, Jesus pode fazer o que a medicina não fez, fazer o que ninguém fez. Jesus tem este poder, aleluia. Podemos fazer uma pergunta aqui? Você veio para ver Jesus? Ou você veio trazer de fato e de verdade a sua causa para Jesus? Veio para trazer de fato e de verdade? Você acredita, queridos, que nós estamos vivendo um momento espiritual onde algumas inversões de valores estão acontecendo? Eu já devo ter falado isso em algum culto, que eu não lembro qual for. Em algum lugar, inclusive. Há um tempo atrás, os cultos, inclusive, as chamadas dos cultos, para quem lembra disso, eu sou meio novo, mas eu lembro de algumas coisas aí, pesquisa de internet, né? A gente acha algumas coisas mais antigas. Mas dizem aí os mais antigos, que as chamadas para o próximo culto, elas se dariam assim: chamem os aleijados, chamem os doentes, chamem as pessoas que precisam, porque Jesus pode curar, Jesus pode fazer um milagre. Hoje, nós encontramos pessoas que, às vezes, você vai perguntar no corredor: por que você não veio no culto, irmão? Eu estava com gripe. Como assim? Por que você não veio no culto? Eu não estava me passando bem. Como assim? Por que você não veio no culto? Eu estava cansado hoje, mas tão cansado que eu não aguentava ir no culto. Como assim? Não foi um e nem dois cultos, irmãos, que eu cheguei, só o bagaço. Eu não sei o que chegou, inclusive. Eu acho que foi um corpo carregado por alguma coisa. Aquele dia assim que você quer ir para casa e quem sabe deitar na cama. Mas eu lembro de Isaías, capítulo 40. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias e voarão, aleluia.
E não foi nenhuma nem duas vezes que eu entrei o bagaço, mas saí renovado, robustecido e fortalecido pelo Espírito, aleluia. Esta ainda é a casa da bênção do Senhor. Aqui Ele se manifesta, a graça está presente, o Espírito continua sendo o mesmo, o poder continua sendo o mesmo, aleluia. Quem mudou na ordem do dia é nós, mas Ele continua sendo o mesmo. Não interessa o tamanho do teu problema, Ele é poderoso para hoje fazer um milagre na sua história. Quem sabe Jairo ouviu tanta gente dando diagnóstico, falando não tem jeito, mas ele ouve de Jesus. Resolve agora lançar tudo isso a Jesus, queridos. É uma posição de humildade de Jairo, de reconhecer uma autoridade superior a dele. Socialmente, ele era reconhecido como príncipe da sinagoga, e agora ele vai até aquele que é Senhor, e olha como que ele chega. Os evangelistas dizem que ele se lança aos pés de Jesus, e adora a Jesus, aleluia. Aleluia. Ei, tem crente de muito tempo que é crente, canta muito bem na hora de cantar, mas num momento desses é difícil adorar. Não é fácil, irmãos. Tem gente que começa a perguntar: aonde está? O que eu fiz, Senhor? E fica em parafuso. Jairo tem uma identidade, agora ele ouve sobre Jesus, ouviu falar sobre Jesus, e vai num espírito de adorador, se lança aos pés de Jesus, numa esperança plena, que muito crente, que já teve milagre na sua vida, é marcado por milagre, mas que na hora da prova bamboleia. E aí, queridos? Jairo tem muito para ensinar para nós. Saber reconhecer quem é Deus e se lançar aos pés dele, indiferente de se o milagre vai ou não vai acontecer. Eu estou vendo Jairo como Abacuque: ainda que não haja ovelhas no currais, ainda que tudo não esteja contrário, ainda assim eu me alegrarei no meu Deus da minha salvação, aleluia. Esse é outro estágio da fé, tá? Que a gente conhece a fé que faz, e quando ela faz, eu glorifico. A gente conhece essa fé, mas tem um outro nível de fé, que é aquela que, indiferente de fazer, nós cantamos aqui hoje, ainda que aconteça ou que não aconteça, Ele continua sendo Deus. E continuando sendo Deus, eu estou aqui para adorá-lo, eu estou aqui para glorificá-lo, com vitória ou sem vitória, com resposta ou sem resposta, porque Ele continua sendo Deus, aleluia. E você sabia que é isso que o adversário tenta tirar da tua vida? Você sabia que é isso que ele tenta tirar de nós? Ele tenta tirar a divindade de Deus da nossa vida. Ele joga o problema e deixa claro. Você tem dúvida disso? Leia o livro de Jó. Está claro ali. Ele só te reconhece como Deus, porque o Senhor o abençoa. E ele diz: tira agora dele para você ver se ele não vai te negar. E tem muita gente negando. Ele só lançou esse desafio sobre Jó porque ele tem muito êxito nessa área. Mas em Jó ele quebrou a cara. Em Jó ele não teve êxito. Quem teve êxito em Jó foi Deus, porque sabia quem era Jó, aleluia. E aí, e nós? Glorificamos a Deus? Será que podemos dizer o quê? Que nas provas Deus é louvado? Deus é glorificado? O que você está passando? O que sai agora dos teus lábios? Você não está entendendo o que você está passando? Está difícil de glorificar? Está difícil de prosseguir, querido? Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele não mudará nunca. O amor dele está provado naquela cruz. O que mais que ele precisa te mostrar? O tanto que ele te ama e o que ele está disposto de fazer pela nossa vida. É eu que preciso estar com uma fé construída nele, solidificada nele. Jairo está nos ensinando a reconhecer o senhorio de Deus
antes da vitória, antes de alcançar. Imagine nós, porque eu tenho certeza, irmão, se nós passássemos o microfone, ouviríamos testemunhos aqui maravilhosos, mas tem muita gente que vive um testemunho aqui, e logo ali, querido, coisas menores às vezes, não sai a glorificação a quem merece ser glorificado. Vamos adorá-lo? Vamos bendizê-lo? Então traga a sua causa para Ele, entregue a Ele agora a sua causa, e entregar a causa para Ele é reconhecer senhorio sobre a sua causa. Você está reconhecendo que Ele pode. É isso que eu estou dizendo aqui quando eu digo, traga a sua causa na certeza de que você está trazendo para Deus, em Deus, e que Ele é poderoso para fazer, amém? Em segundo lugar, queridos, em segundo lugar, nós enxergamos Jesus aceitando o convite dele. No primeiro momento, Jairo chega, lança-se aos seus pés, e depois Jesus o segue. Se existe algo, querido, que é extraordinário em Jesus, é o quanto ele está disponível e acessível a qualquer um. A qualquer um, queridos. Aqui nós estamos olhando para um príncipe da sinagoga, e alguém pode dizer, é para um príncipe, mas você verá nas leituras bíblicas toda a classe de pessoa sendo alcançada por Jesus e tendo a atenção de Jesus. É um Jesus que está disponível e que está acessível. Ele vai com Jairo. Jairo está esperando um milagre urgente. As coisas estão começando a complicar dentro da sua casa. E ele precisa agora que Jesus vá com ele. E esse talvez, queridos, poderia ser o nosso grande problema. Às vezes nós nos deparamos no culto Almoço com Deus, por exemplo, com pessoas que vêm até nós e que apresentam as suas necessidades. Alguns casos, eu tenho no mínimo uns 2, 3 casos de visita dos últimos dias. E nós humanos, é tão difícil a gente tirar um tempo para fazer algumas visitas. Alguém chega até nós, conta que a necessidade é emergencial e que gostaria de uma oração e que gostaria de uma visita, e não é fácil, né, pastor Jonas? Parece que a agenda nossa está o tempo todo lotada, e a gente fica ali, às vezes eu vou dormir preocupado, aquela agenda faltou, tem um negócio para fazer ali, e Jesus é totalmente acessível. Totalmente acessível. Ele está na sua trajetória disponível, queridos. É nós que temos a dificuldade de compreender. Parece que nós colocamos uma fila, onde parece que Deus vai chamando uma senha de cada vez, até que chegue a minha senha. Só que a nossa senha, ela é acionada pela fé. A depender de como está a sua fé aqui hoje, querido. Quem sabe você chegou aqui pela primeira vez e vai entregar a sua causa pela primeira vez. Você vai passar na frente de todo mundo, ser abençoado e contar o teu testemunho já no próximo culto. É ou não é? Quantas vezes? Às vezes a gente vê gente pedindo, e daqui a pouco chega alguém aqui, cada almoço com Deus aqui, a gente vê uma pessoa contando testemunho, que a gente olha e fala, meu Deus do céu, mas assim tão rápido para ontem, porque eu coloquei uma fila para Deus, que parece que eu tenho que, daqui 6 meses, comecei a orar agora, eu acho que daqui 6 meses Deus vai me responder, se eu orar toda madrugada, se eu jejuar direitinho, se eu ler a Bíblia, se eu, sabe, parece que depende de mim. E não depende de nós, depende da graça de Deus. Graça é favor imerecido. Ele faz porque ama, faz porque quer, faz quando quer, e está acessível para ser acessado aqui, agora, disponível neste lugar. Aleluia! A gente tem que quebrar esse bloqueio, que a gente faz um saldo com Deus. Opa, agora eu estou com um saldo legal, Deus vai me ouvir. Meu saldo está negativo, Deus não vai me ouvir. E às vezes, querido, a gente recebe umas coisas que a gente fala assim, mas peraí, nem sei como é que eu recebi isso aqui. Eu não lembro de ter pedido isso daqui para Deus. Eu não lembro. Você já recebeu alguma coisa assim? Eu já recebi coisas que eu falo assim, meu Deus do céu. Eu acho que eu pensei no meu coração, porque eu não tinha nem pedido, mas que é bênção no Senhor, eu tenho certeza, porque olha, atendeu uma necessidade, e Deus cuida da minha história,
Mas a gente coloca alguns paradigmas e nós precisamos entender que é por graça acessível aqui e agora, nesse momento. Você convidou? Você está querendo que ele faça de fato, de verdade? Ou eu estou aqui, mas já estou pensando, acho que até o ano que vem, né? Tá difícil. Fiz a conta, as coisas estão meio complicadas para lá e para cá. Não sei não, hein? Acho que isso daí vai ficar para 2019, pelo que eu estou vendo. Depende única e exclusivamente da sua fé. E Jairo é confrontado na sua fé o tempo todo. Ele está indo para casa com Jesus. No meio do caminho, que coisa linda. Ir com Jesus, queridos, muitas vezes vai acontecer exatamente isso. Você está aqui com Jesus, sabe que Jesus mora com você. Você tem sentido a presença dele, o Espírito Santo tem sido maravilhoso na sua história. Quem sabe Deus já até levantou vasos em profecia para você, dizendo assim será na sua vida, e você está esperando, está sentindo que o milagre está logo ali, mas parece que alguém chega na tua frente. A mulher do fluxo de sangue aparece na frente, e ela tem uma outra perspectiva. Ela não precisa se jogar aos pés de Jesus para pedir nada, não precisa ir na minha casa. Se eu tocar, não é nem nele, ele diz, se eu tocar na orla do vestido dele, eu serei sarada. Olha o que é fé, queridos. A diferença de Jairo e a diferença da mulher. E adivinha o que aconteceu? Não precisa, né? É só ler a palavra. Ela alcançou a sua vitória na frente de Jairo. Eita! Antes de Jairo, ela recebe a sua vitória. Mas eu quero enaltecer Jairo, porque Jairo, ele vai na perspectiva de que Deus é Deus, e que Deus, sendo Senhor, tem bênção suficiente para todo mundo, inclusive a minha, por mais difícil que seja, mas que tem para todo mundo, e tem tanto que pode ir curando os outros no meio do caminho. Quando o desespero bate, querido, você imaginou? Eu estou lá passeando, Jesus, vamos lá em casa, a minha filha está quase morrendo, e eu preciso do Senhor lá, e no meio do caminho acontece algum acidente, algum imprevisto, e Jesus está parado perguntando, quem me tocou, e a minha fé, que é alta, diz, Senhor, depois você vê isso, vamos lá em casa, vamos logo lá em casa, que o negócio está pegando é lá em casa, quem te tocou, é todo mundo te tocou. Jairo aparece nas escrituras sagradas em silêncio, assistindo todo o episódio e esperando o tempo dele. O que é isso, irmãos? É fé. É fé. A gente está morrendo, ele está fazendo obra, mas ele está comigo. Deixa ele abençoar todo mundo, e que ele abençoe a mulher, e que ele abençoe todo mundo, porque a minha bênção está garantida, aleluia. É assim a perspectiva daqueles que creem na magnitude, na plenitude de Deus. É a gente que fica no conta-gota de Deus. Se Deus abençoar um aqui, será que vai ter para mim? Será que Deus tem bênção para todo mundo aqui? Ei, querido, se tivesse aqui, essa casa cheia e mais um tanto aqui, ia jorrar bênção para tudo que é lugar, ia ser alcançado gente que nem está aqui, porque Ele tem, aleluia. Eu preciso crer. E no meio desse caminho, aí a fé é confrontada mais uma vez. Ele vê o milagre da mulher. Quem sabe está quase já falando, eu vim no endereço certo, aleluia. Eu vim no lugar certo. Chegam os outros amigos dele, amigos da onça, né? Não incomodes mais o mestre. A sua filha já morreu. Que paulada, né? Cheio de fé, me lancei aos pés dele, vim à minha porta de esperança, tentei, mas ela morreu. É nessa hora, queridos, que quem entra em ação é Jesus. Jairo não fala nada. Jesus diz, não temas, em primeiro lugar. Porque uma das coisas que essas notícias trazem em nosso coração é temor, é medo. É a primeira coisa, e Jesus diz, não temas. E então ele acrescenta, crê somente. Não precisa fazer mais nada, creia somente. O temor, queridos, é o primeiro campo fértil para a incredulidade e para os fracassos espirituais.
É quando os medos começam a se avolumar dentro de nós, é quando os medos começam a se potencializar e começam a ganhar repercussão dentro do nosso coração, que a fé começa a ficar no canto. É quando você já começa a ver o problema maior do que pode ser solucionado. Quando eles estão dizendo, não adianta mais, porque está morta, é dizer acabou. Não tem mais jeito. Nessa hora, queridos, o que sobra são temores. É aquelas perguntas, e agora? Vou fazer o velório. Continua aí, Jesus. Eu vim, eu tinha esperança. Mas não dá. Lidar com a morte não é fácil, queridos. Jairo ouve uma notícia dessas, e Jesus agora entra em ação e diz, não temas, creia somente. O mesmo Jesus está aqui dizendo a mesma coisa, para causas menores, né? Nós não temos causa de morte aqui, né? Ainda que tivesse alguém chegando e dizendo, Ele é poderoso para dizer, não temas, creia somente. E quando você ouve isso dele, não apenas de alguém falando aqui, mas se você ouve ele, você sentirá a tranquilidade no seu coração, a paz no seu coração, a certeza no seu coração, o renovo no seu coração, que vem dele, aleluia. Essa é a diferença de ouvir Jesus. Jairo agora, ele está diante de um desafio maior. Ouvir aqueles que trouxeram a notícia real da morte, ou ouvir Jesus? E agora? Como é que fica? O que o juiz já disse sobre a sua causa? O que o médico já disse sobre a sua causa? O que a sociedade está dizendo sobre a sua família? O que estão dizendo sobre o seu filho? E aí? Posso dizer o que Jesus está dizendo para você aqui hoje? Não temas, creia somente. Não temas, tão somente creia. Agora é com você, é você que escolhe. Ou você vai ficar com as estatísticas, ou vai ficar com a palavra do Senhor. Jairo continuou com a palavra do Senhor. Vamos mudar de posição, querido, se coloque de pé. Então, em primeiro lugar, queridos, traga a sua causa. Significa pensar no senhorio de Deus. Em segundo, siga a Jesus. Em terceiro, que é o que nós acabamos de falar, pode provocar incômodos santos no Senhor, tá? Você tem a permissão aqui hoje. Não é incômodo isso não. Isso é o que Deus está gerando. Continue lutando, continue guerreando pela sua vitória. E em quarto lugar, não entenda isso como algo pessoal, mas eu gostaria de fazer um convite agora. Os incomodados que se retirem. Os incomodados que se retirem. Jesus vai até lá, mas no meio do caminho, ele encontra as pessoas chorando, encontra o velório praticamente acontecendo. E Jesus diz, olha, não chorem. E é novamente agora o confronto. Não chorem, porque ela está dormindo. Sabe o que o povo fez? Riu de Jesus. Praticamente desacreditaram, desprezaram o que Jesus disse. Tem muita gente assim, né? Lembra de Sara também? Você terá um filho. Com essa idade, eu terei um filho. Ó, porque ela riu, vai se chamar ainda riso. E a gente às vezes não consegue alcançar. Está dormindo. Não, morreu. Eu sei que morreu. É nessa hora que Jesus faz uma seleção natural. É uma peneira dele essa. Que entre agora para dentro aqueles que têm fé. E que fiquem para fora aqueles que duvidam. Então os incomodados nessa hora têm que se retirar. É a hora que você tem que jogar a incredulidade para fora. Sabe aquelas pessoas, querido, que não conseguem se alegrar com a tua vitória? Sabe aquelas pessoas que você conta uma dor de cabeça e ele já vai dizer que isso é um câncer e que vai te matar em 3 dias? Tem gente que você não pode contar nada, que ele ou piora a situação
ou ele destrói a tua vitória. Alguns ainda dizem que se você quer conhecer um verdadeiro amigo, conte a ele a sua vitória. A reação dele vai mostrar se ele é teu amigo de fato ou não. Tem gente que tem dificuldade de se alegrar com a sua vitória. Jesus está presente, contando que a vitória vai acontecer. Eles estão rindo de Jesus e achando que não. Jesus manda todo mundo para fora. Entra Pedro, Tiago e João. E entra o pai e a mãe. Mas espera aí, a mãe? Lembra lá de trás que nós falamos? Essa mãe, com toda certeza, também acreditava como Jairo. Ela não só esperou o que Jairo foi fazer, como também autorizou Jairo ir. E ficou esperando aquilo acontecer. E Jesus entra para dentro, querido. E Jesus só entra para dentro com quem tem fé. Jesus só pode ir até onde você acredita. Se você estiver aqui dentro, o rir deles, quem sabe, era caçoar de Jesus. Mas o nosso rir pode ser quando a gente olha para o nosso problema. Como é que Deus pode fazer isso? Não tem como Deus agir dessa... Olha aqui minha causa. Não dá. Não há lógica. Não tem. É a hora que você está duvidando do poder de Deus e acreditando na multidão. Quem sabe tem tanta gente já dizendo qual será o teu fim, qual será o fim deste problema, que você já está com isso aqui lacrado no teu coração. E não adianta, as pessoas vêm, as pessoas oram, as pessoas falam, gente profetiza, mas você não consegue crer. Quer entrar para dentro com Jesus hoje? Hã? Vamos entrar para dentro com Jesus? Se você é desses que quer entrar para dentro com Jesus agora, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. E venha neste passo de fé. Porque você e Jesus, fé e Jesus, é o interruptor do milagre. Fé e Jesus no mesmo ambiente, queridos, as possibilidades são infinitas. Fé e Jesus, quando se encontram, não há problema que resista, não há dificuldade que resista, não há história que resista, não há nada. Fé e Jesus se encontrando. Não é só se encontrar com Jesus. Tem muita gente que se encontra com Jesus, muita gente indo até Jesus. A diferença é como você veio aqui na frente agora. A diferença é como você está aqui. E eu quero acreditar que Ele está fechando a porta agora da incredulidade, da falta de fé. Fechando agora o marketing do adversário que falou tanta coisa a respeito disso. E agora você está ouvindo o Espírito Santo e Ele dizendo: não temas, é só um soninho, é só um cochilo, está só dormindo, esse probleminha, fica tranquilo, vou resolver agora, tá? Vamos entrar para dentro que já vai acontecer algo especial aqui neste lugar, aleluia. Oh, Espírito, Espírito, Espírito de Deus. Você pode sentir a presença dEle neste lugar. Você pode sentir Ele aqui neste lugar. E sentindo Ele ou a presença dEle, já começa a porta do renovo e da vitória que Ele tem. Quem sabe, querido, neste momento você pode sentir através de um renovo espiritual aquilo que Ele vai mover dentro da sua casa, dentro desta causa que você tem, dentro deste problema que você tem. E Ele vai agora confirmar através da ação do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo na sua vida. O importante é entrar com Ele agora. Deixa tudo para fora, tá? Todas as estatísticas ficam para fora. Tudo que todo mundo disse sobre essa causa fica para fora. Até o que o médico disse, sim. Até o que o médico diz. Até o que o juiz disse, sim. Até o que o advogado, o que o juiz, o que a lei. Agora a última palavra é de Deus. Aleluia. Vamos orar, queridos. Os obreiros que puderem ajudar aqui, por gentileza, passa aqui embaixo aqui, abençoando os pastores também. Nos ajude agora em oração. Tem um louvor? Com grande, oh meu Deus? Pode ser? Então, vamos embora. Enquanto eles estarão adorando, queridos,
Você também pode agora aprender como Jairo. É hora de adorar ao Senhor. É hora de se lançar aos pés do Senhor, acreditando que você está entregando a sua causa ao Senhor. Você não é um telespectador. Você não é apenas uma pessoa que está assistindo. Você não é apenas um mero assistente de culto. Você é agora, neste momento, um adorador que veio aos pés daquele que merece ser adorado, que tem todo o poder, que pode resolver, que tem graça suficiente jorrando aqui neste lugar para abençoar a todos instantaneamente. Se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Chão de ver quão grande é o meu Deus. E pianinho, Senhor, neste momento, Pai, estamos nós aqui clamando, Senhor, na certeza de que o Senhor está neste lugar, e por isso te adoramos como único e suficiente Deus. Por isso chegamos na sua presença como único e suficiente Deus, Pai, e trazemos perante o teu altar, Pai, as nossas necessidades, a nossa causa, na certeza de que o Senhor, como Deus, é todo poderoso e que não existe uma causa demasiadamente impossível ou difícil para o Senhor. Ao contrário, tu és mais poderoso e suficiente para entrar em ação neste momento, Pai. E assim como tu disseste, Senhor, para aquela menina, uma palavra pegou em sua mão e disse: levanta, e a morte bateu em retirada. Tu és poderoso para agora dizer: levanta aqui neste lugar, indiferente da necessidade, começar a levantar, Senhor, a ressuscitar, a abençoar, a gerar a vitória, em nome de Jesus. Receba!
Ore comigo assim. Diga assim: Senhor Jesus, me guarde, me abençoe, faça resplandecer, Senhor, o teu rosto sobre mim. Levante o teu rosto sobre mim e dê-me a paz. Onde eu for, onde eu pisar os meus pés, haverá bênção, haverá libertação, haverá prosperidade. Não por causa de mim, mas por causa da tua presença na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Aleluia! Deus te abençoe. Vai na graça do Senhor, no nome de Jesus, crendo nessas promessas do Senhor para a sua vida. Deus te abençoe. Você que está na internet, Deus te abençoe.